Vamos ver agora um pouco mais sobre a questão da desinfecção. Um ponto muito importante que nós médicos veterinários não podemos nos descuidar é a questão da biossegurança. Afinal, quantas vezes num consultório de pequenos animais poderá chegar um gato com ou suspeito de esporotricose? Em algumas cidades, periodicamente, ocorrem grandes surtos epidêmicos. E é importante que você, médico veterinário, esteja preparado para enfrentar essa situação, que é um importante problema de saúde pública. Então, o primeiro cuidado é com nós mesmos, profissionais da área. Sempre que você tiver em seu consultório um gato com lesões características, cuja possibilidade inclua esporotricose, não descuide-se de usar luvas, né? É uma questão de biossegurança. Em animais com um diagnóstico mais suspeito, mais fechado para esporotricose, é ideal então, ou até confirmados e em tratamento, o correto é usarmos o correto EPI. Jaleco, se possível, nesses casos de manga comprida, luvas, e aí vem até outros equipamentos. A esporotricose, ela tem uma grande possibilidade de transmissão, inclusive pelas secreções por via aérea. Então, nesse caso, as máscaras se tornam importantes de serem utilizadas. Não podemos esquecer também do contato dessas regiões com os olhos. Então, nós devemos usar também óculos protetores. De nada adianta o profissional usar o óculo protetor e não lembrar de, ao final do atendimento, fazer a correta desinfecção desse material. No caso da máscara, você vai descartá-la dentro daquelas caixas para descarte de material de risco biológico. Mas o óculos, como ele é semidurável, ele deve ser desinfetado da forma correta. As luvas, obviamente, também são descartadas após o atendimento e é feita a lavagem de mãos. Em relação à touca, nós devemos lembrar que também ajuda na paramentação e para nossa biossegurança. Particularmente nas pessoas de cabelo comprido, mais comum, por exemplo, nas mulheres, a touca pode ser imprescindível. Além de cabelos compridos, devem estar presos e guardados dentro da touca, para evitar que eles fiquem passando pelo campo de atendimento, pelo local onde podem estar as formas do fungo contaminantes. Afinal, aquilo vai se espalhar pelo ambiente. Após esse tipo de atendimento, as superfícies e o instrumental utilizado devem ser desinfectados. Para isso, nós utilizamos principalmente essas desinfetantes à base de iodo, como o Povidine. Também passamos o instrumental depois esterilizado, bancada, superfície, todos os demais descartados em material de risco biológico. Nós temos o álcool, mas particularmente o iodo está entre os mais recomendados, no caso específico, né, da esporotricose, e nós temos depois a desinfecção do ambiente. E aí nós, como médicos veterinários e com formação em saúde pública, nós temos uma outra importante responsabilidade. Toda equipe de faxina deverá estar orientada, utilizando botas, macacões ou outros tipos de roupas, trajes que tenham manga comprida, luva, e aí se usa o hipoclorito, né, de sódio, a popular água sanitária, nas concentrações de 1% e nas diluições, porque existem marcas que vêm com diluições mais fracas. Existem no comércio marcas destinadas à desinfecção de clínicas e áreas hospitalares.
Na sua clínica de pequenos animais, esse é o produto, o tipo de produto à base de cloro que deve ser utilizado nesse tipo de desinfecção. E aí dá uma completa limpeza, esperar aquele período de tudo estar seco para ir atender outros animais. Em caso de animais suspeitos, nós devemos lembrar que esse tratamento ele deve se repetir, suspeitos não, em caso de animais confirmados em que se inicia o tratamento, esse tratamento deve persistir por meses. Muitas vezes, um animal muito debilitado, ele pode ter que ser, após a avaliação clínica do médico veterinário, eutanasiado. Nesse caso, é importante cremar o corpo do animal, pois o seu apenas enterrado, os esporos vão continuar contaminando o meio ambiente. Então, o médico veterinário tem que ter sensibilidade ao conversar com o tutor do animal para orientá-lo à conduta correta que ele vai passar a ter. E orientá-lo do tratamento que dura geralmente meses e após a cicatrização da área, ainda é necessário continuar o tratamento por pelo menos 30 dias, para garantir que a remissão foi total e não haver um quadro de recidiva da doença. As orientações ao tutor do animal doente são um ponto imprescindível para um bom resultado desse animal e para impedir também a zoonose de se manifestar nos seus proprietários e também em outras pessoas. Então, nós temos um grande dever em dar as corretas orientações. Esse animal, ele deve ficar isolado. Se a família tem crianças, outras pessoas, deve evitar contato com esse gato durante todo o período do tratamento, principalmente naquela fase em que as feridas ainda estão bastante ativas e onde o fungo se multiplica com grande quantidade. Então, esse animal deve ter um local na casa onde ele possa ficar em isolamento, sem contato com outros animais e outras pessoas. Aquela pessoa que vai cuidar desse animal o fará sempre de luvas e evitando grandes manipulações desse animal. Vai levar o alimento, a água e fornecer o remédio por via oral. Uma vez que as feridas comecem a regredir, até um surgimento de pelos ali novamente no local e que há um aspecto de melhoria, é importante orientar a esse cuidador, a esse tutor, de que ele ainda deve continuar o tratamento. Somente após uma boa avaliação do médico veterinário, pelo menos 30 dias após a remissão dos sintomas, é que se suspende o tratamento, que se suspende o uso de luvas e permite o convívio desse animal com a família. Os brinquedinhos, caminhas, etc., devem também ser bastante limpos, esterilizados. Os brinquedos do animal devem ser fervidos, né? Que é uma técnica que vai permitir ali uma limpeza. Se no local haviam entulhos com madeiras, com aspecto de fungo, o ideal é queimar esse material para evitar a disseminação da doença para outras pessoas. Afinal, em madeirames particularmente, é um lugar onde muitas vezes encontramos os micélios do fungo e assim a transmissão. Nos anos 1940, na África do Sul, trabalhadores em Minas, né, os mineiros, tiveram uma epidemia da doença e acredita-se que a causa da contaminação foi o madeirame que sustentava os túneis das minas por onde esses trabalhadores passavam. Então, não devemos descuidar da questão do meio ambiente na formação e na epidemia e transmissão dessa doença. Por isso, orientamos ao tutor que aquele local onde o animal fica, aquilo tudo, seja limpo com água sanitária, feita toda uma desinfecção. Cobertores, caminhas, etc., também devem ser fervidos, lavados e, se for o caso, queimados para descartar. A simples
abandono desse material em lixões e outros locais vai permitir com que os esporos se disseminem na natureza, mantendo a doença ali prevalente. Da mesma forma, dentro da clínica veterinária, é preciso ter um lugar para manter o animal internado, se for o caso, isolado dos demais animais. O transporte desse animal deve ser feito em caixas de transporte de plástico, que são mais facilmente higienizadas e desinfetadas, nunca em madeira, e o horário, o atendimento desse animal deve ser agendado de forma a evitar contato com outros animais ou pessoas que não estejam estritamente orientadas e que diminui o risco assim de contaminação. Com isso, chegamos ao fim dessa aula sobre essa importante zoonose, ainda pouco conhecida e que nós médicos veterinários temos um importante papel a exercer. Aproveite e assista quantas vezes quiser. Obrigado.